Vamos nessa então, vamos agora generalizar a ideia do cálculo de número de mols, né? E resolver um exemplo mais rapidamente. Bom, vamos determinar uma fórmula para o cálculo desse número de mols, que é o seguinte. A gente sabe que em 1 molzinho aqui, a massa é a massa molar. Então, ó, a massa é a massa molar. Em 1 mol, a massa que você tem é a massa molar. Em um número n de mols desconhecido, a massa é uma massa m informada pelo enunciado, né? Então, uma massa fornecida. Ok. Agora você faz a multiplicação cruzada aqui, ó, faça a multiplicação cruzada e você obterá n vezes mzão igual a mzinho vezes 1, que é o próprio mzinho, né? Então, ó, aqui está embaixo. N vezes mzão é mzinho vezes 1. Do lado direito isso dá mzinho, né? E aí passa esse mzão dividindo, fica mzinho sobre mzão. Então, ó, o número de mols é dado por uma fórmula bem simples, uma divisão rápida. Que divisão é essa? Você tem uma massa fornecida, que é a massa que o enunciado te dá. E quantos mols existem em 30 e tantos gramas de água? Essa é a massa fornecida. Você tem a massa molar, que é a massa que você calcula usando as massas molares ou moleculares de cada elemento que compõe aquela espécie química. E o número de mols é o que você quer achar, tá bom? Então, ó, n mzinho sobre mzão. Esta conta, gente, é basicamente uma comparação, né? Então, lá no exemplo da aula anterior, eu vou até voltar, ó. No exemplo da aula anterior, aqui, lembra que eu te disse que o 36 era o dobro do 18 e por isso o número de mols era 2? Né? O cálculo do número de mols é sempre uma comparação da massa que você tem com a massa de um mol. O número que der é o número de mols, né? Então aqui, ó, veja que eu estou fazendo uma comparação mzinho comparado com a massa de 1 mol, tá bom? Vamos resolver um exemplo agora? Determine a quantidade de mols em uma amostra de 50 gramas de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, dadas as massas molares de cada um dos elementos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é achar a massa molar. Tenta fazer sozinho. É importante que você tente, nessa altura do curso, o cálculo de massa molar já deve ter sido praticado e bem praticado na aula anterior, né? Se você ainda não está conseguindo, faça o esforço de tentar fazer na minha frente. Tentou? Então vamos fazer a conta, ó. 1 vezes 40 é porque o cálcio, olha o cálcio aqui, ó, o cálcio aparece uma vez só. Então 1 vezes 40. Note que o cálcio é 40 gramas por mol, ó. 1 vezes 12 é porque o carbono aqui, ó, aparece uma vez também. E o carbono 12, tá vendo aqui, ó? E 3 vezes 16 é porque o oxigênio aparece 3 vezes, ó. Então 3 vezes 16. Essa conta nos dá 100 gramas para cada mol, ou seja, 1 mol tem a massa de 100 gramas. Calcule agora o número de mols na amostra de 50 gramas, sabendo que a massa molar é 100. Calculou? Tentou fazer? Usou a fórmula? Então, ó, o número de mols é mzinho sobre mzão. A massa fornecida é 50 gramas, é a massa que a gente está estudando. E a massa molar é essa aqui, ó. Essa é a massa molar, ó, 100. Então a conta que você vai fazer é 50 gramas dividido por 100 gramas a cada mol, o que dá 0,5 mol. Tá? Então, qual o número de mols em 50 gramas de carbonato de cálcio? Resposta: meio, 0,5 mol. Tá? Como se fosse meia dúzia, meio mol. Tá bom? Então é isto, gente. Este exemplo está feito. Nos encontramos agora nos próximos exercícios resolvidos. Até já!